Olá pessoal, tudo bom? A gente hoje vai retomar, né, os nossos estudos a partir de um conteúdo que é importantíssimo, principalmente no segundo ano, né? É um conteúdo que é extremamente pertinente e que vai colaborar para conteúdos futuros, né? Por exemplo, hoje a gente vai tratar sobre o Brasil urbano. Então, as transformações do nosso país quanto à sua estrutura urbana e o que de fato vem a ser essa construção do urbano no Brasil. Como a gente começou a se tornar, né, um país urbano? O que é tornar-se um país urbano? E o que é ter, por exemplo, uma divisão entre o rural e o urbano, né? Então, hoje a gente vai tratar dessa temática. Posteriormente a esse assunto, a gente vai ver um outro assunto que também trata do urbano, mas é numa questão mais global, certo? Então vamos lá. Aí o título, né, do nosso trabalho, a gente já tinha visto para iniciar o nosso slide. Vamos lá, então é essa evolução, né, como a gente estava tratando logo no nosso início. Então, como se deu a evolução das cidades no Brasil, né? Como é que a gente pode dizer que o Brasil ele se tornou um país urbano? Como que isso teve início? Obviamente, para que um país ele se torne urbano, o seu início não foi dessa forma, né? Ele era um país eminentemente rural, e aí o seu crescimento, o crescimento da população e as transformações que essa população ela foi acrescentando a paisagem, ou seja, o espaço geográfico, foi se traduzindo não mais como rural, né? E aí tomando outras características que naquele momento ainda também não eram uma cidade, ainda não eram peculiares do urbano, mas era o seu início, né? Ou seja, saindo daquela vertente que a gente está habituado a ver um ambiente eminentemente rural para ter outros tipos de características e os serviços estão muito ligados a isso, né? A essa transformação do espaço. Então, a gente tem aqui nessa primeira imagem a vista da Bahia, né, no século XVII, que mostra as transformações que naquele espaço já estavam se adentrando, né? E aí a gente vai atrelar essas transformações o quê? O início e a chegada, né, dos portugueses, holandeses, espanhóis ao Brasil, que com o seu estilo de vida e com a sua cultura modificaram aquele cenário natural, né, existente no Brasil. Então a gente começa a deixar aquela aparência de paisagem eminentemente natural, ligada mais à natureza, para já ter uma transformação desse espaço geográfico, certo? Mas aí ainda não se traduz no que é urbano, mas é o início dessa transformação. Essa segunda imagem aqui, a gente já tem elementos que são bem persuasivos a tratar das questões urbanas, né? A gente tem a vista do Largo da Praça em Ouro Preto, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, de ouvir falar, né? Ouro Preto, em Minas Gerais, eu não conheço pessoalmente. Mas a gente já tem alguns elementos que eu destaco aqui para vocês, tá certo? A Assembleia, tá? Legislativa, a Câmara e a cadeia. Então, esses três elementos que estão aparecendo aí para vocês, eles já são elementos que nos dão a entender que aquele lugar, ele não tem mais uma característica eminentemente rural, né? Ele já começa a ter uma característica mais ligada com o urbano. E esses aqui são os primeiros signos, tá? Prestem bem atenção e não se esqueçam desse termo. Signos que a gente vai chamar de signos urbanos, né? Que denotam especificidade de locais que têm características urbanas, tá? Vamos lá, a nossa terceira imagem, ela já mostra um outro perfil que é muito ligado e está conjuntamente relacionado ao urbano, que são as escolas, né? A gente sabe que, obviamente, nas comunidades rurais há também escolas, mas escolas que a gente veio ter lá em 1900, né? Que em São Paulo, onde a gente teve uma das primeiras escolas do país, ela já tinha esse caráter, São Paulo já tinha um caráter de urbanidade, né?
Então, as escolas, elas também têm esse aspecto de estarem ligadas e correlacionadas ao urbano. Então, o que é que faz com que a gente consiga denotar o que é urbano, né? São essas peculiaridades, essas características que diferem de uma vida rural, certo? Então, como é que a gente foi evoluindo como cidade? Pegando aquele velho gancho, né, do que a gente está tratando, que é de relacionar aos signos. Signos é igual a objetos, tá, pessoal? Só que quando a gente trata de termos urbanos, a gente fala de signos urbanos. Então, signos é a mesma coisa e sinônimo de objetos. E aí, objetos de construções, certo? Então, a gente tem a vista da Catedral Metropolitana, em Brasília, que foi construída em 1962, e é um marco, né, dessa construção de Brasília, que também foi um marco urbano no Brasil, ou seja, denotava essa diferença que a gente ia ter em relação a um Brasil que descentralizava o seu poder central, né, do Rio de Janeiro, e agora tinha uma capital que estava mais próxima de todos os estados brasileiros. Então, a catedral, ela também é esse monumento, assim como as igrejas, né, e paróquias, que tem essa relação de mostrar que aquele lugar tem tido uma transformação maior, tá bom? Nessa outra imagem aqui, a gente já tem o centro da cidade do Rio de Janeiro e a estação Praça 15, né? Lá em 2011, que está bem pertinho da gente. Então, a gente já tem essa relação de transformação muito maior em relação ao espaço, certo? E como é que a gente consegue denotar isso? A gente começa a visualizar o quê? Os edifícios, né? Prédio de mais de 10 andares, lugares de moradia, né? Aqui pode ser um edifício comercial e lugares de moradia que também já não tem aquela característica de um cenário rural, né? A gente não encontra isso no cenário rural, mas nas cidades isso é encontrado. Então, os centros das cidades, eles são totalmente diferentes do que, por exemplo, um centro de uma vila, né? De uma comunidade rural, onde mora ali um aglomerado de pessoas. Então, isso também infere nessa evolução e nessa caracterização do que é um país ou um lugar tornar-se cidade. Então, o Brasil foi evoluindo dessa forma, tá? Desde aquele outro slide até esse, a gente já vê essa transformação do nosso país quanto cidade. E aqui, obviamente, com o crescimento, né, dessas cidades, a gente tem o que a gente chama de processo de urbanização, né, que é a condição dessa cidade que ela acaba crescendo a ponto de gerir e gerar muitas dificuldades e pelo mesmo desigualdades sociais. Vocês já devem ter visto aí inúmeros relatos, noticiários das diferenças que a gente tem, né, das desigualdades que a gente tem nas cidades. Alguém que mora, por exemplo, num condomínio fechado e alguém que mora na favela, né, em condições precárias e subhumanas, sem saneamento básico e sem direito à moradia de qualidade. Então, a gente já vai ver aqui, a partir desses slides, os níveis de urbanização, mas principalmente como essa urbanização ela se deu de forma desigual ao redor do nosso país. Então, a gente vai ter situações distintas, né, em relação às regiões brasileiras. Então, as desigualdades em relação à urbanização também estão ligadas a isso. Então, a gente vai perceber aqui que o grau de urbanização no Brasil, a gente pegou aqui 3 cenários diferentes, né? 1991, 2000 e 2010. Isso tudo aqui é relacionado ao último censo, tá, gente? 2010. E os resultados dos censos anteriores, né? O censo de 2000 e o censo de 91. Então, a gente tem aqui todas as nossas regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e é nítido que a gente percebe que a região Sudeste é aquela que possui um grau de urbanização bem maior, né? Chegando aí no ano de 2010, que é essa tarja aqui verde, a mais de 90% do estado urbano, né? Ou seja, com cidades. E aí,
o rural fica bem pormenorizado. Com uma situação de bem menor condição de urbanização, a gente vai ter aqui as regiões norte e nordeste, né, que de uma forma muito interessante estão bem próximas aqui nos valores e que possuem um grau menor de urbanização. Isso significa que saneamento básico é algo bem difícil de se ter e quando se tem ainda de forma precária nessas regiões, tá certo? Então, a urbanização, que é essa transformação das cidades, ela não está ligada só, pessoal, ao crescimento da cidade, mas ela também está correlacionada, tá, às formas de desigualdade socioeconômica e sanitária que essas pessoas desses locais vão viver. Então, a gente pega um exemplo aqui, por exemplo, de Porto Velho, né, que está situado aqui na região norte, e que vai ter essa característica de ter ainda o seu processo de urbanização bem íntimo. E como é que a gente consegue denotar isso aqui pela fotografia? Né? A gente percebe que tem poucos edifícios, né? De poucos andares, então isso denota também que não é um acréscimo populacional e urbano dessa região. Aqui, como outro exemplo, já pegando uma outra ponta, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está localizado aqui na região centro-oeste. A gente percebe que tem um nível até alto, né, de urbanização comparado aqui às regiões norte e nordeste, se iguala em alguns momentos aqui com o sul, porém ainda maior do que o sul do Brasil. Né? Isso é um fator interessante, porque vocês poderiam pensar que o Sudeste e o Sul seriam mais urbanizados. Porém, o Sudeste ele se destaca, né, como a gente já falou, mas o Centro-Oeste ele consegue em todos os graus, né, e em todos os censos que aconteceram, ter níveis maiores de graus de urbanização do que o Sul do Brasil. Né? Então, isso é muito interessante. E aqui a gente já vê essa presença, né, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com essa presença já de edifícios maiores, com um porte maior, né? Alguns certamente aí gerando demanda de imóveis para moradia e outros para lojas comerciais, né? Enfim. Aqui já gerando o sul, né, do Brasil, Criciúma, Santa Catarina, a gente já percebe que o aglomerado de edifícios é maior, porém essa urbanização aqui que a gente fala, ela precisa ser denotada em todo o estado, né? Em sua maioria. Então, Criciúma possui um adensamento urbano bem interessante, a gente percebe aqui pela quantidade de edifícios que possui, porém o grau de urbanização ele ainda é menor do que o do Sudeste e do Centro-Oeste brasileiro. Denotando que Criciúma fica no sul do Brasil, tá, pessoal? Então, aí a gente já passa para a hierarquia dos centros urbanos brasileiros, né? Essa hierarquia, pessoal, ela a gente denotou aí, segundo o IBGE, porque quando a gente for estudar o nosso próximo conteúdo, vocês vão ver que existem outros tipos de hierarquia urbana, tá bom? Outros nomes que a gente também vai acabar aprendendo. Então, aqui é como o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, denominou essa hierarquia urbana para o nosso país, tá certo? Por quê, professora? Porque aconteceu isso de fazer uma nomenclatura diferente. Haja vista, pessoal, as diferenças que a gente tem no nosso país, né? Então, a gente tinha centros que poderiam ser considerados urbanos, mas que na nomenclatura mundial não eram considerados. Então, o IBGE achou mais correto que nós tivéssemos uma nomenclatura para poder utilizar no nosso país, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente subdivide, né? O IBGE subdivide os centros urbanos brasileiros em metrópoles, capital regional ou capitais regionais, centros subregionais e centros de zona, tá bom? Então, nas metrópoles, a gente vai ter o quê?
alguns itens aqui para a gente denominar, tá certo? A grande metrópole, que é São Paulo, tá bom? Como metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília, devido à sua importância econômica e do poder executivo, por exemplo, está instalado em Brasília, né? E Rio de Janeiro, porque também tem uma porta industrial. São Paulo, por conta do seu adensamento urbano e principalmente da sua condição de gerar riqueza, né? Já que é o estado, mais rico do Brasil. E, por último aqui, as metrópoles, que também são grandes e que têm importância, né, dentro das suas regiões e que, a nível de Brasil, elas conseguem ter um grande nível de influência. Então, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, que têm essa importância a nível de centros regionais, mas, sobretudo, a nível de Brasil. Por isso que também são consideradas metrópoles. As capitais regionais, né? Aqui a gente já tem um nivelamento feito pelo IBGE em detrimento do quantitativo populacional, né? Em detrimento da quantidade de habitantes. Então, são consideradas capitais regionais de nível A 11 cidades brasileiras que têm, em média, 955 mil habitantes, ou seja, chega próximo ali de 1 milhão de habitantes. Capitais regionais de nível B, nós possuímos 20 cidades no Brasil, né, com média de 435 mil habitantes. E capitais regionais de nível C, que nós possuímos 39 cidades a nível de Brasil, nas diversas regiões brasileiras, com média de 250 mil habitantes. Né? Essa é uma realidade bem interessante a nível de Brasil, porque nós temos distinções a níveis quantitativos populacionais, tá bom? Os centros subregionais, eles são aqueles que também são subdivididos em relação ao seu quantitativo populacional, tá bom? Então, os centros subregionais, de nível A, nós possuímos 85 cidades no Brasil, que tem em média 95 mil habitantes, e o centro subregional, né, nível B, no qual no Brasil nós temos 79 cidades com essa média, né, de 71 mil habitantes. Então, é sempre a partir de capital regional, pessoal, e centro subregional, centro de zona e centro local, sempre vai estar relacionado ao quantitativo populacional, tá bom? Centro de zona, né? O centro de zona também é subdividido, como nós falamos, em centro de zona em nível A e centro de zona em nível B. Em nível A, o Brasil possui 192 cidades com média de 45 mil habitantes e o centro de zona B com 364 cidades com média de 23 mil habitantes. Campos Belos certamente chegaria aqui, né? Campos Belos pode ser considerada e é considerada pelo IBGE no sentido de hierarquia urbana como um centro de zona de nível B, por possuir aí aproximadamente 23 mil habitantes, tá bom? E, por último, centros locais, né, que são as demais cidades brasileiras, cerca de 4.473 cidades, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites de seu município, ou seja, elas não interferem ou não se relacionam financeiramente falando com a vida de outros municípios, servindo apenas para os seus habitantes, né? Tendo uma população predominantemente ou dominantemente inferior a 10 mil habitantes. Então, todas as outras, elas têm uma relação de importância nas suas regiões ou nos seus centros de zona ou nos seus centros subregionais, tá? Ou como capitais regionais. Só as metrópoles é que possuem, de fato, uma importância a nível nacional. Tanto no quesito econômico, né? Bem como também no quesito industrial, de tecnologia, de gerar renda e emprego, ok? E para a gente ir finalizando aqui o nosso conteúdo, pessoal, a gente tem essa cena aqui que é bem típica dessa desigualdade que a gente fala desde o início aqui, né, do nosso conteúdo, que a gente percebe isso nas cidades, dos condomínios fechados e do favelamento, né? Então, a gente vai ter aí os condomínios fechados, onde a gente tem um cuidado maior com a circulação de pessoas, né? E um isolamento espacial das pessoas que ali vivem.
E o favelamento, que é a outra face da segregação, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de segregação social, tá? Ou segregação socioespacial. Onde a gente percebe que as pessoas nas favelas vivem em uma situação de precariedade, né? E de difícil arranjo técnico, justamente por não ter condições de moradia e até mesmo viver em condições insalubres, tá? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para ver até então. No próximo módulo, a gente vai subdividir o conteúdo para estudar os aspectos do urbano no mundo, tá bom? Beijo grande e a gente se vê no nosso próximo Google Meet. Abração!